Este tem sido um inverno ocupado com frio intenso, chuva e ventos fortes. Estas condições climatéricas podem ter efeitos negativos sobre a saúde. Entre muitos exemplos, temos as gripes, as constipações e também as frieiras. Hoje, no Serviço Público, com o Dr. António Ramos, podologista, vamos então falar dos motivos, consequências e os cuidados que devemos ter para cuidar das frieiras que normalmente aparecem durante o inverno. Dr. António Ramos, bem-vindo uma vez mais. O frio e a umidade este ano fizeram-se então sentir com maior intensidade. Com este clima é relativamente fácil as frieiras aparecerem. Como é que explica este problema e quais são os sintomas? Muito bem. Antes de responder à sua pergunta, gostaria de começar por agradecer o vosso amável convite e cumprimentar todos os ouvintes do RCP. Principiava então respondendo à sua questão mais propriamente, dizendo que este tipo de clima que referiu está bem evidente nesta região do Val de Sousa, pois o frio e a umidade que se faz sentir, que se fez e ainda faz sentir, é muito propício ao aparecimento de lesões, como é o caso das frieiras, contrariamente a outras zonas do país, nomeadamente Trás-os-Montes, onde o clima é frio e seco, tornando-se menos evidente esta alteração. As frieiras são o resultado de uma inflamação dos pequenos vasos sanguíneos, provocada pelo arrefecimento súbito e repetido da pele, devido às baixas temperaturas, ou seja, é um problema que resulta de uma reação anormal do organismo às diferenças de temperatura e afetam, sobretudo, as zonas mais expostas ao frio, como são o caso das mãos, do nariz, das orelhas e dos pés. Também podem estar na sua origem fatores genéticos, hormonais e circulatórios. Existem dois tipos de frieiras. As agudas, que ocorrem algumas horas após a exposição ao frio e duram alguns dias ou até semanas, podendo voltar sempre que houver exposição a condições ambientais favoráveis para o seu aparecimento. As crónicas, causadas pela exposição constante ao frio, que provoca lesões persistentes que podem durar desde o outono até à primavera. Dos principais sintomas podemos destacar pequenas lesões de cor avermelhada que ocasionalmente podem provocar bolhas, inchaço da pele, comichão, mau cheiro, sensação de queimadura e ou ardor e, em casos extremos, levar ao aparecimento de frieiras. E todas as pessoas estão sujeitas ao aparecimento de frieiras? Sim, não há, portanto, uma regra que dite quem vai ou não acabar por ter este problema. Até porque depende de diversos fatores, entre os quais o ambiente e o organismo de cada pessoa. Habitualmente estão presentes em jovens e idosos. As frieiras são habitualmente sazonais e normalmente aparecem entre a estação do outono e da primavera, mas são menos frequentes em áreas mais frias e secas, porque as condições de vida e o vestuário aí utilizados são mais adaptados ao frio. No entanto, se reside numa região fria e úmida, mas sem temperaturas negativas, o risco de frieiras é maior, como é o caso da nossa região, como disse anteriormente. Existem alguns grupos de risco muito sensíveis, estando mais suscetíveis às frieiras, como é o caso das mulheres por motivos não conhecidos, dos mais jovens e dos idosos, pessoas com má circulação ou problemas respiratórios devido às mudanças de temperatura, tornando-se alvos fáceis. De certas doenças como o lúpus, que é uma doença da pele em que o corpo não apresenta as defesas necessárias para combater as infecções, as alterações vasculares a nível superficial, a diabetes, o tabagismo, a anemia, as hiperlipidemias, que é o aumento do elevado de gorduras no organismo, como o colesterol e os triglicerídeos, a alimentação deficiente, o síndrome de Raynaud, que é também uma doença rara que provoca o estreitamento dos vasos sanguíneos, que leva o sangue e não chega à superfície da pele, e as áreas afetadas ficam pálidas e roxas. Quando a circulação regressa, surgem as frieiras. Concluiria então este ponto com um pequeno grupo de pessoas que são as grávidas, os doentes com antecedentes familiares e os que tomam medicação para a atenção. Quanto tempo dura este problema e o que é que as pessoas podem também fazer para o tratar? Ora bem, as pessoas podem ficar descansadas porque as frieiras são benignas e autolimitadas, persistindo habitualmente entre 1 a 3 semanas, melhorando espontaneamente com o aumento da temperatura local e ambiental.
como uma suave massagem local da zona afetada e com algum exercício físico, provocam a ativação da circulação, o que leva ao aumento da temperatura corporal. Nos casos mais severos, podem durar alguns meses e é necessário recorrer muitas vezes à medicação local, à base de cremes e de pomadas, ou então a medicação oral com a aplicação de corticoides. Estes devem ser utilizados em último recurso devido aos seus efeitos secundários, mas que ajudam muito a aliviar a comichão e o inchaço. A utilização da medicação deve ser sempre feita com o aconselhamento de um profissional de saúde. Após o início das frieiras, se os sintomas não melhorarem nas 2 primeiras semanas, deve consultar um podologista. Caso as pessoas atingidas tenham má circulação ou diabetes, devem consultar o seu médico imediatamente após o aparecimento das frieiras, de forma a prevenir possíveis complicações. É nossa experiência que, com o passar do tempo, estas alterações acabam por se curar por si mesmo, com um simples recurso à proteção das zonas mais expostas. E quais as melhores formas de prevenção para evitar um novo aparecimento das frieiras? Na nossa opinião, o melhor tratamento para as frieiras é, sem dúvida alguma, a prevenção. Contudo, podem aparecer sazonalmente durante anos. Por isso, a melhor forma de as tratar é evitar e controlar a exposição ao frio e à umidade, cobrindo sistematicamente as zonas mais periféricas do corpo, que podem estar mais expostas, como o caso, como referimos anteriormente, do nariz, das orelhas, das mãos e dos pés, utilizando vestuário quente. Quando tivermos perante a presença de um ambiente exterior, durante a época de inverno, temos de ter cuidado para evitar o aquecimento rápido depois da exposição ao frio. Procurar não lavar as mãos e os pés com água muito quente, evitar a proximidade a focos de calor, como podem ser as lareiras, ou outro tipo de equipamentos com libertação de calor muito forte. Ou outras formas de prevenir as frieiras são fazer uma dieta saudável, evitar fumar, praticar exercício físico com regularidade, pois uma simples caminhada pode ativar a circulação. Concluiria esta temática dizendo que mais vale prevenir do que remediar. Muito obrigado, Dr. António Ramos. Lembro que para mais informações podem consultar a página na internet em www.consultoriodepodologia.com.